tudo em Hebreus leva a Cristo. Então, o autor, ele, para animar esse público que está passando por luta e pensando em desistir, ele começa a destacar as qualidades, a superioridade de Cristo aos profetas. Logo no primeiro versículo, vai dizer que no passado Deus falava aos homens por meio dos profetas, Mas agora que eram servos de Deus. Mas agora ele fala por intermédio do seu Filho, a quem ele constitui herdeiro. Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando. Que alegria, que honra ter cada um de vocês acompanhando aqui essa jornada tão maravilhosa de estudo da Bíblia Sagrada. Você esteve conosco em Provérbios, Eclesiastes, Mateus e agora a gente vai dar início a uma nova jornada. Vamos juntos estudar o livro de Hebreus. Olha que maravilhoso! Vamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. E lembrando, este programa, nós não vamos estudar o capítulo 1. A gente vai, antes de tudo, estudar aqui o panorama geral que vai mostrar pra gente sobre a autoria, sobre qual era o público original, a quem o autor estava ali dedicando a sua bela obra. Vamos ver o contexto cultural, histórico, enfim, vamos fazer um panorama geral que vai dar um embasamento melhor, vai trazer mais clareza para que, aí sim, quando começarmos o capítulo 1 em diante, a gente vai ter mais entendimento e vai nos dar ainda mais ferramentas para poder entender e interpretar tudo aquilo que o autor realmente quis dizer e transmitir para cada um de nós. Então fica ligadinho nesse estudo. Hoje é o panorama geral e é claro que eu não estou aqui sozinha, sempre em excelente companhia. E olha quem está conosco mais uma vez e que volte muitas outras vezes. Pastora Ivone, que honra! Seja bem-vinda. A honra é sempre minha, o privilégio é sempre meu e é uma oportunidade. Falar de Deus, falar da palavra é o que eu mais gosto de fazer nessa vida. Obrigada pelo convite. Quem diria, né, pastora? A senhora não gosta não da aula, de vários assuntos, fala da Bíblia, estuda a Bíblia e é sem fim, né, pastora? Inesgotável. É incansável e assim, quanto mais, você já disse isso em outras vezes, quanto mais você mergulha, quanto mais você se alimenta da palavra, mais fome, mais sede você tem. Sim, é verdade. Então, continua com a gente nesse estudo. A nossa meta aqui no podcast bíblico é lermos juntos a Bíblia toda. Já fomos aqui juntos em 3 livros, agora estamos em Hebreus. E ainda que devagarinho, a gente vai caminhando um pouquinho, a gente vai concluir essa boa obra aí que Deus está nos proporcionando aqui. Quem também está conosco, o pastor Lucas, filho da pastora Ivone. Olha que maravilha! Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, dona Júlia. Obrigado a todos pelo esse momento, essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar muito. Que venhamos crescer no nosso entendimento, crescer na nossa estatura de fé. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesse momento. Exato, vai ser um tempo aqui de qualidade na presença de Deus. Já prepare a sua Bíblia Sagrada, mas também, sempre como falamos, aquele caderno para você anotar tudo que a gente for falando aqui. Porque vamos falar de evidências internas da Bíblia Sagrada e externas também. Então é muita informação para que você possa estudar também em casa, fazer o seu dever de casa e mergulhar ainda mais nessas águas que o Senhor está proporcionando aqui hoje para você. E é claro, como sempre ensinamos, a gente consagra tudo que nós fazemos ao Senhor e convidamos o autor. Pensa, quero saber quem escreveu a Bíblia Sagrada. Bom, Deus usou várias pessoas, mas o autor é o Espírito Santo, né? Então, deixa ele ficar aí do seu lado, convida a presença dele, que ele vai te dar a revelação correta de tudo. Então, vamos convidar o Espírito Santo, oremos. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus, o melhor lugar onde poderíamos estar. E nós Te louvamos, Senhor, por termos acesso à Bíblia Sagrada. Quantos livros, Jesus, quantas histórias, quanta revelação nós temos aqui e agora disponível, Senhor. Nós Te louvamos e pedimos, Pai, que o autor, o Espírito Santo, esteja conosco em todas as coisas, nos dando a interpretação, a revelação, aquilo que é além da letra, meu Pai. A letra mata, mas o Teu Espírito, ele vivifica. Nós queremos a Tua presença e a Tua direção em todas as coisas. Dá-nos, Senhor, a sabedoria necessária, que possamos aprender ainda mais
das tuas escrituras, da tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E agora sim, podemos começar este panorama bíblico de Hebreus, né? A carta em si tem uma mensagem central, mas hoje eu não vou falar muito não, vou perguntar. Né? Eu estou aqui com a pastora Ivone e pastor Lucas, então vamos esclarecer aqui todas as dúvidas sobre este livro. Primeiro, querendo entender um pouquinho mais sobre a sua autoria. Pastora Ivone, é clara a autoria deste autor? E no livro ele diz quem ele é, ou há evidências externas que afirmem esse foi o autor da Epístola dos Hebreus ou não? Não. A Epístola aos Hebreus, ela está envolvida com bastante mistério acerca da origem, acerca do escritor. Há quem diga e fale com veemência ainda hoje que o apóstolo Paulo é o autor. Mas por conta de algumas diferenças na escrita, na forma, né, no gênero literário e tal, maneira de escrever, o estilo, a gente percebe que não é o apóstolo Paulo. Eu vou dizer para você, uma das características é que o escritor aqui de Hebreus, quando ele menciona o Antigo Testamento, ele faz uso da Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O apóstolo Paulo, quando cita o Antigo Testamento, ele se utiliza das escrituras nos originais. O apóstolo Paulo, ele usa um grego muito popular, muito conhecido, fácil de ser entendido, quando ele fala. Já o escritor de Hebreus, ele usa um grego mais refinado. Então, a gente sente sutis diferenças entre um e o outro. Sim. Há quem diga, não é? Que além do Lucas, além do Apolo, que também foram levantados como possíveis... Falou até que foi Barnabé, né? Lucas, Apolo, Barnabé, possíveis escritores, pelo fato de ser uma carta, e toda a carta começar com uma saudação, uma apresentação e dizer para quem está escrevendo, não tem isso na carta aos Hebreus. Ele já entra direto no assunto. Então, alguns estudiosos do Novo Testamento vão dizer que pode ter sido uma mulher. Nossa, e aí quantas ela, variações! Pode ter sido uma mulher, e aí ela se omitiu no início justamente por conta do grande preconceito que havia na época. E aí, quando os estudiosos falam de uma mulher, eles citam a Priscila, a esposa do Áquila, um casal que acompanhou o apóstolo Paulo, um casal valioso, valoroso, que trabalhou ao lado do apóstolo Paulo, assim, inúmeras vezes. Mas a gente não sabe ao certo quem foi. Então, se dissermos que foi A, B ou C, é especulação. Sim, mas quando nós falamos sobre a autoria, já que ela é incerta, né? Existem algumas teorias, mas nada é uma certeza. Já que a autoria é incerta, como isso influencia e isso impacta, pastor Lucas? A questão da autoridade de estar na Bíblia, né? Já que não tem o autor certo, a autoridade canônica, né? Já que foi selecionado para estar aqui na Bíblia Sagrada. Influencia, impacta ou não? Não influencia pelo conteúdo do texto, né? A principal relevância é o que se contém dentro da escritura, dentro do que está proposto ali. Quando você para observar o texto de Hebreus, é um texto muito rico, ele vai apresentar Jesus com muita riqueza na sua obra, no seu propósito, naquilo que a obra de Jesus veio representar e como isso vai impactar na vida das pessoas. Então, eu acredito que isso não tem nenhum tipo de relevância, não, a importância ou não do escritor, do autor do livro, porque o principal objeto de estudo é Jesus Cristo, que é a palavra. E assim, seja quem quer que for que tenha escrito, escreveu pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. E assim, Júlia, a partir do momento que a carta aos Hebreus está na nossa Bíblia, ela passou por um exame minucioso. Sim. Né? Muito criterioso, né? Os critérios eram muitos daqueles que estavam ali na qualidade de examinadores dos textos para dizerem que podiam ou não podiam fazer parte do nosso cânone. Então, se faz parte, é porque realmente está acima de qualquer suspeita. Sim. E, pastora, quando a gente fala sobre o público-alvo, a gente fala, Hebreus, era para os hebreus, mas tinha algum grupo específico, ou era para todos, ou era para um outro público?
O título da carta já diz, né, a quem foi escrito. Mas, assim, eram cristãos de origem judaica que estavam passando por um momento difícil e estavam tentando, pensando na possibilidade de voltarem aos rudimentos da lei. Então, estavam se sentindo fragilizados, fracos, desanimados, né? Viviam fora de Jerusalém, fora de Israel. Então, esse é o público-alvo que o escritor da carta aos Hebreus quer alcançar. Pessoas que viviam longe de Israel e estavam se sentindo fracas, desanimadas, tentadas a voltarem para os rudimentos da lei. Sim. São essas pessoas. E quando nós falamos que o público-alvo eram essas pessoas que estavam perseguidas, quase esmurecendo na fé, existe, pastor Lucas, evidências internas que comprovam isso dentro da carta aos Hebreus? Sim, tem sim. O próprio livro de Hebreus ele tem esse cuidado de exortar aos cristãos a perseverarem na fé, né? Se você for olhar Hebreus 11, você vai ver ali a galeria dos heróis da fé, que já quando você para estudar cada personagem, quando você para estudar o texto, você vai ver que o objetivo principal é fortalecer aquelas pessoas a não desanimarem, a não retrocederem, a não abandonarem a sua fé, mas permanecerem firmes, confiando e crendo nas promessas que o Senhor faz. E quando a gente olha para a divisão que há dentro da carta aos Hebreus, é muito bonito como em tudo o autor faz questão de deixar claro a superioridade de Cristo, né, de Jesus. Então, a gente poderia até comparar, falando agora do seu conteúdo, né, por exemplo, o autor vai comparar Jesus até a Torá, a lei, mostrando a superioridade. E a Moisés também. O que isso quer dizer pra gente, pastora? Como isso nos influencia? Uma das características peculiares da carta aos Hebreus é justamente o protagonismo de Jesus. Sim. Então, eu não sei qual é o outro livro do Novo Testamento Tão claro assim, que né? deixa Jesus tão no centro das atenções. Tudo em Hebreus leva a Cristo. Então, o autor, ele para animar esse público que está passando por luta e pensando em desistir, ele começa a destacar as qualidades, a superioridade de Cristo aos profetas. Logo no primeiro versículo, vai dizer que no passado Deus falava aos homens por meio dos profetas, Mas agora que eram servos de Deus. Mas agora ele fala por intermédio do seu Filho, a quem ele constitui herdeiro. Então, já é uma posição elevada. Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué, superior a Arão. Arão foi o sumo sacerdote escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu o Arão para ser o sumo sacerdote. Eu até estava estudando sobre isso, e quando fala sobre Moisés, eu achei interessante, porque a gente olha para a história de Moisés e chega aquele dado momento onde ele não deveria ferir a rocha, mas ele feriu. E aí nós lemos e Deus fala, traduzindo em outras palavras, né? Tipo, você levou o povo até aqui, mas não, Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. E aí a gente olha e pensa, poxa, mas Moisés, né? Teve o fato dele desobedecer ali a ordem de Deus, ele se deixou levar pelos sentimentos e emoções, mas o ponto que cabe a nós agora é o caráter pedagógico. Eu achei isso muito interessante, porque também simboliza o fato de que a lei, ela não te leva até a Terra Prometida. Ela é um caminho, mas ela não te faz entrar lá. Por isso que Moisés, tipo, um caráter pedagógico, também não entrou. Achei isso muito interessante, que aí isso mostra que só Jesus, só Ele é o caminho para nos levar até a Terra Prometida. Isso é lindo, né, pastor Lucas? Isso é incrível, isso é maravilhoso, porque exalta mesmo a obra que Jesus veio realizar, mostra como Jesus é suficiente. É o que nós precisamos, é Jesus, é a obra dele, é reconhecer ele como o Filho de Deus, como a palavra de Deus. E quando a gente para aprender, quando a gente para conhecer, para se aproximar dele, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E vai falar também de Melquisedeque. Perdão, a senhora quer comentar sobre? Fica à vontade. E quando diz que Jesus é superior a Josué, é seguindo essa toada. Josué colocou o povo dentro da Terra Prometida, mas o povo não teve descanso. Né? O povo, dentro da Terra Prometida, tiveram que lutar, tiveram muitos contratempos. O único que conduz o povo ao descanso é Jesus. Sim. Jesus nos leva
ao descanso e ao descanso eterno, ao passo que Josué não, apenas conduziu o povo para dentro da terra prometida. E, pastor, uma dúvida, né? Quando fala sobre Melquisedeque, o pessoal de casa pode pensar, mas que nome comprido é esse que eu nunca vi? Melquisedeque, quem ele foi? Por que essa comparação com Cristo? Explica melhor pra gente. Melquisedeque foi um rei, né, e sacerdote, a quem os primeiros patriarcas reverenciaram e entregaram o dízimo. Então, Jesus, ele é superior também a Melquisedeque, porque ele é o sumo sacerdote eterno. É interessante porque a lei, ela vai dizer que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, até o Santíssimo, e ele fazia sacrifício com o sangue de animal em favor do pecado do povo e dos seus próprios pecados. Sim. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito e eterno, porque ele não tem pecado. E além de ser o sumo sacerdote, ele era o próprio sacrifício. Uma vez por ano, repetidas vezes, eles tinham que passar pelo processo da expiação. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e ele se coloca como sacrifício, é definitivo. É uma vez só. Então, a gente vê o escritor o tempo todo chamando a atenção dessas pessoas. Olhem, vocês não perderam nada quando vocês se converteram ao evangelho. Vocês ganharam porque... E começa a dizer por que é melhor, por que Cristo é melhor, como ele é o superior ao sumo sacerdote, ao Moisés. Ele vai pontuando, chamando a atenção. A carta... Desculpe se eu estou me alongando. Não, fica à vontade. A carta, ela tem objetivos específicos. O primeiro deles é mostrar com clareza que Jesus Cristo é o caminho, que vai unir o homem de volta para Deus. E também o objetivo é animar essas pessoas que estavam sendo perseguidas, que estavam sofrendo. Então, são objetivos bem específicos, os da carta aos Hebreus. Sim, eu quero até perguntar para o pastor Lucas também, porque em Hebreus, aqui no capítulo 8, no versículo 5, né, o que significa a gente dizer essa questão dos tabernáculos, que o tabernáculo terreno era a sombra das coisas celestiais, que a gente vê muito isso, né, que o Antigo Testamento, ele é a sombra, mas nós temos no Novo Testamento em Cristo a figura perfeita, né, a imagem perfeita, a gente não vê mais embaçada, a gente vê claramente. Então, quando fala aqui sobre o tabernáculo no terreno era a sombra das coisas celestiais, o que o autor estava querendo expressar aqui nesse versículo? Ele estava mostrando a importância dessa obra mesmo, né? Porque antigamente eles tinham um acesso muito restrito, né? Não era uma coisa livre. Quando Jesus veio e ele cumpriu aquela função de sacerdote, de cumprir aquela função como um sacrifício, ele deu para a gente esse acesso. Ele deu a gente essa liberdade. Então, hoje nós temos uma comunhão muito mais perfeita, uma comunhão muito mais plena, uma comunhão muito mais aprofundada. No Antigo Testamento, eles não conseguiam desfrutar dessa comunhão plena que, no Novo Testamento, através da obra vicária, da obra na cruz de Jesus, o ser humano ele vai conseguir ter, né? Então, isso ele está querendo mostrar. Tamanha é a obra que Jesus, tamanha a liberdade, tamanho o acesso que nós vamos conseguir ter quando nós reconhecemos esse Cristo e servimos a Ele. Sim. E, pastora Ivone, falando sobre Hebreus, a gente vai encontrar também, como por exemplo em Hebreus 6 ou em Hebreus 10, a gente vai encontrar algumas advertências bastante severas. E a gente pode perceber, por exemplo, o autor querendo falar sobre aquele que é salvo poder perder a sua salvação, são advertências voltadas para esse cunho, né? Falando da salvação, tanto que a senhora até falou, estavam ali sendo perseguidos, sofrendo muito, então eles tinham que receber essa carta de ânimo. Mas também encontramos em Hebreus certas advertências para o povo, né? Sim, porque ao mesmo tempo que o autor vai escrevendo e vai exortando, a carta aos Hebreus ela também tem uma peculiaridade de parecer um sermão. Parece um esboço de um sermão e um sermão de exortação. O tempo todo o escritor está exortando. E caso os receptores dessa carta não levassem em conta essa exortação, eles corriam o risco de perder a salvação, porque sair da presença de Cristo, né, e voltar aos rudimentos da lei era abrir mão de tudo que Jesus já tinha feito por eles, de tudo que Cristo fez. Cristo
Cristo, ele proporcionou liberdade ao ser humano, acesso de nós chegarmos a Deus sem que houvesse a necessidade de alguém intermediando, como era no passado. Uhum. O sumo sacerdote, o sacerdote, havia sempre um intermediador. E aí, com o advento de Cristo, né, com a morte dele, com o sacrifício dele, esse acesso, como o pastor Lucas acabou de falar também, foi liberado. Então, não há necessidade mais de um mediador. Abrir mão disso e voltar aos rudimentos da lei colocava em risco, claro, a salvação. Alguém disse, Júlia, assim, de uma maneira muito interessante, que o viver do cristão, a vida cristã, Sim. é como andar de bicicleta. Não pode parar de pedalar. Isso, você tem que estar sempre em movimento e para manter o equilíbrio. Caso você não esteja em movimento e não mantenha o equilíbrio, você cai. Entendeu? Exato, a gente tem que estar sempre em movimento, e como nós estudamos em Mateus, né, que quando Cristo voltar, ele nos encontre trabalhando, nos encontre ali com azeite na lamparina, queimando por Cristo. A gente vê em toda a carta aos Hebreus a superioridade de Cristo em todas as coisas. O autor deixa isso muito claro, é a mensagem central de tudo. Mas como a pastora também falou, tem a parte do encorajamento. Exato. E, pastor Lucas, não é à toa que o autor colocou ali Hebreus 11, nós chamamos, né, de a galeria dos heróis da fé, porque tem uma lista de personagens bíblicos, né, grandes ou pequenos, alguns podem dizer, mas que estão ali registrados com esse objetivo de encorajar. E não é... E às vezes a gente olha e fala, não, mas eles eram diferentes. Olha pra mim, morador de não sei onde. Às vezes você acha que está muito distante, mas é justamente para encorajar. O mesmo Deus que foi com eles, né, também está com você e quer ser por você, não é verdade? Verdade. A carta de Hebreus ali no capítulo 11 tem essa função mesmo de despertar esse ânimo nas pessoas, né? Que você vai olhar, mas é o Abraão. Mas o Abraão, Mas ele é claro era... que ele conseguiu. Mas o Abraão, ele era de carne e osso, ele era uma pessoa comum como todos os outros. Qual era a diferença do Abraão pra gente hoje? Talvez que o Abraão tenha essa predisposição a crer contra a Sim. evidência, a crer contra a situação. A Bíblia diz que o Abraão não levou em consideração o seu corpo mortificado e da sua esposa. Então, quer dizer, a tamanha era a confiança. Como num tempo atrás o pastor Luiz Fernando comentou aqui do Noé, passou 120 anos construindo uma arca. Mas qual era a diferença do Noé pra gente? Talvez o Noé, naquela época, ele teve uma disposição de, como a pastora Ivone disse, de se manter equilibrado, trabalhando ali, concentrado num foco, concentrado numa promessa. Que nós temos uma promessa. Quando a gente para ler a Bíblia Sagrada, nós temos garantias de Deus para a nossa vida, que quando a gente se apega a ela, nós trabalhamos como aqueles heróis trabalharam, nós alcançamos também os mesmos resultados. Jesus diz que faríamos até obras maiores se nós crescêssemos neles, né? Exatamente. Deus quer usar a sua vida, não importa onde você nasceu, filho de quem você é filho, não sei, não importa. Deus não vai olhar para isso, não. Ele vai olhar para o seu coração, para a sua predisposição em obedecer, né, em ser usado por Ele. Ele quer te encontrar disponível. E para a gente fechar, pastora Ivone, que eu já preciso ir para o comentário do missionário R.R. Soares, mas algo lindo também que a gente vê em Hebreus, é lá em Hebreus 10, no versículo 24 a 25, vai falar da importância da comunidade cristã, a importância de se congregar, de estar na igreja, que você pensa que o desigrejado é um termo que surgiu agora, é um assunto pertinente a 2025, mas não, o autor já falou isso há não sei quanto tempo atrás. Então, a importância da comunidade cristã, né, A importância do cristão congregar, sim, estar no meio dos irmãos, estar ali naquela comunhão com os irmãos e comunhão com Cristo. Isso é muito importante. Infelizmente, a gente viveu, né, um problema sério aí, que foi a pandemia. Algumas pessoas se isolaram, estão isoladas até hoje, não voltaram mais a congregar. Isso é um caso sério, porque o autor chama atenção, como você disse, né? Ele fala da importância de você congregar, de você estar no meio dos irmãos. Até porque a Bíblia mostra que a igreja de Cristo é o corpo. Isso. E a Bíblia vai dizer que como um se corpo fosse só não um tem... dedo, se Não, fosse como só o um corpo joelho, não tem como o corpo estar separado, né? Se você tira um membro do corpo, Ele morre. Ele não sobrevive. Então, assim, por isso é importante a comunidade cristã, por isso é importante a igreja estar unida como um corpo para que possamos louvar a Deus, né?
Não, e existe uma beleza nisso, maravilhosa, porque nós falamos de dons e talentos, por exemplo, lá em Mateus, e quando você olha para a beleza do corpo de Cristo, é isso. O que falta em mim tem de sobra em você. De repente, o que falta em você tem de sobra em mim. E assim a gente vai se completando, a gente vai se ajudando, a gente vai sendo o corpo de Cristo. Ser igreja é isso. Porque tem pastor Ivone, eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. Igreja é outra coisa. Exatamente. Eu entrevistava uma ocasião, uma pessoa que queria trabalhar com a gente na grade. E aí, entre outras coisas, eu perguntei de onde ela era. Aham. Ela, não, eu não frequento igreja. Ai, que maravilha. A gente não acha importante ir para a igreja. Falei, como é que vocês fazem? A gente se reúne aqui, ali e tal. E aí eu confesso para você que esse foi um dos fatores que me fizeram rejeitar a contratação, porque é fora da Bíblia, é antibíblico, né? A Bíblia diz que a gente precisa estar ligados para formar essa engrenagem maravilhosa que é o corpo de Cristo. Para funcionar perfeitamente, todos os membros têm que estar ali, né, fazendo a sua função direitinho, aí tudo vai bem. Um membro se destaca, o membro perece. É como o galho que foi cortado. Ele vai secar e vai morrer. O corpo continua ali, mas aquele que se destacou, que se separou, acaba perecendo. Vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares sobre esse início, né? O panorama bíblico geral sobre Hebreus, ele diz assim: essa carta foi escrita para os cristãos que eram judeus de nascença, por isso é chamada de Epístola aos Hebreus. Na época, eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. A epístola parece mais um discurso ou um sermão. O autor não diz quem ele é, nem dá... Vou ter que fazer de novo, que tá acabando o ar aqui, eu me embolei. Vou do autor. O autor não diz quem ele é e nem para quem ele está escrevendo. Somente no final aparecem poucas referências a pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. O autor desta epístola demonstra aos leitores que, por intermédio de Jesus Cristo, Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna do Altíssimo. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e a Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. Por intermédio dele, Deus faz um novo e perfeito concerto com o seu povo, e a salvação eterna é alcançada. No capítulo 11, o autor elabora a famosa galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, aqueles que continuaram confiando em Deus, mesmo quando enfrentaram injustiças, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudações e, é claro, a bênção. Muito obrigado, missionário R.R. Soares e pastor Lucas. Muito obrigado por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigado, Júlia. Obrigado por esse momento. Que Deus possa continuar abençoando, que vidas sejam alcançadas através desse projeto e que Deus possa falar aos corações. Eu aguardo por todos. Rua Frei Caneca, número 5, às 8h15, 18, domingo, dia do Filho de Deus, dia de você experimentar dessa comunhão plena com o Senhor. Rua Frei Caneca, centro da cidade, número 5. Eu aguardo por todos. Que Deus abençoe. Isso aí, não deixe de congregar, não deixe de ser ali igreja, corpo de Cristo. E pastora Ivone, que Deus te abençoe, que honra recebê-la mais uma vez e volte sempre para o podcast bíblico. Amém, eu agradeço e convido as pessoas que nos acompanham a estudarem a Bíblia, mas não essa leitura rasa que a gente faz em casa, superficial, não. Há um estudo sistemático, procure um curso bíblico, de preferência na Academia Teológica da Graça de Deus. Nós temos oferecido cursos assim que vão levar você a um crescimento espiritual muito grande. 3507-5999 é o número do nosso telefone e eu quero conversar com você e ter você como meu aluno em sala de aula.
Amém. Você vai gostar muito de ter a pastora Ivane como sua professora, tenha certeza disso. Posso buscar a Deus na minha casa? Posso. Posso buscar a Deus ali numa célula? Posso, mas eu preciso também estar na casa de Deus, ser igreja. E preciso prosseguir em conhecer ao Senhor? Deve! Com certeza. Estude mais e mais da palavra, como falamos, é uma fonte inesgotável. E você aí de casa, eu te aguardo agora no estudo de Hebreus, capítulo 1. Já faça a leitura e venha para o próximo podcast bíblico. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram, o @canal.cjc? Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!